muito bem preparados e que nos trazem ótimos temas relevantes e importantes no contexto de nossa compreensão sobre os temas espíritas. Nós temos na quinta-feira à noite o atendimento fraterno, às 7 da noite. Aquele irmão, aquela irmã que esteja necessitando passar por um atendimento, por um diálogo fraterno, basta procurar a casa nesse dia. Às sextas-feiras, nós temos o nosso culto do Evangelho virtual, que ocorre às 20 horas, regularmente, toda sexta-feira. E temos os nossos cursos que já que já se iniciaram no sábado passado, mas amanhã nós teremos uma atividade muito importante que durante todo o ano nós estamos preparando para esse dia que é o nosso Ecoar. Amanhã nós estaremos lá no Gaeba a partir das 18 horas. Nós temos várias atividades, inclusive atividades musicais. Teremos a participação da palestrante Regina Souza, da Federação Espírita do DF, que estará conosco, trazendo um estudo muito atual e importante, que é sobre a saúde mental. Esse é o tema central, Espiritismo e Saúde Mental. É um tema muito atual que todos nós precisamos estar realmente estudando, refletindo, aprendendo, não é? Para podermos, assim, conviver com este momento, não é isso que todos nós estamos vivenciando, momento importante, e tendo esses estudos, certamente nós estaremos em condições melhores de superação, de surgimento, diante desses instantes que todos nós estamos passando. Então, amanhã, a partir das 18 horas, nós estaremos lá para recepcionar todos os irmãos, todas as irmãs. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã, também é o nosso segundo dia do Ecoar. O nosso palestrante é o Danilo Prudêncio, o tema também, o tema central é o mesmo, e também teremos atividades também musicais e outras, onde todo o evento está recheado de atividades importante, não é? E que todos nós estamos convidados a participar, desde o último Ecoar, que ocorreu no último Carnaval. A equipe de coordenação já está trabalhando na preparação desse evento de amanhã e de domingo. Então, nós precisamos realmente estar presente para poder prestigiar este encontro muito importante para todos nós. Muito bem, nós temos aqui agora uma leitura que nós preparamos para a nossa prece inicial, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel através de Chico Xavier, uma leitura linda, em espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra. Valioso o tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e de aprimoramento. Na ignorância alheia descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada recolhe recursos à própria eliminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos,
Onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Muito bem, feito a leitura dos avisos, nós já pedimos também que os irmãos e as irmãs coloquem aquele frasco com água próxima do ambiente para que possa ser fluidificada ao final de nossa reunião e também que possa participar do nosso chat aí através do canal do YouTube, uma vez que o nosso culto ele é inclusivo, né, como toda atividade espírita, é muito importante a participação de todos os irmãos, trazendo comentários, fazendo observações, podem também fazer pedidos de preces, de amparo, de ajuda. Então, fique à vontade aí para fazerem as observações do nosso chat do canal do YouTube. Muito bem. Vamos então passar a palavra para a nossa irmã Lucinéia, que vai nos trazer a prece de início. Lucinéia, boa noite. Então, boa noite a todos. Agradecemos a presença dos irmãos e convido a todos a fazer a nossa prece. Vamos orar, meus irmãos. Vamos silenciar a mente, acalmar o coração, sintonizar Jesus. Querido e mestre Jesus, envolva-nos na tua paz. E aqui estamos, Senhor, felizes por mais um encontro para estudar e refletir o teu evangelho à luz da doutrina. E esse momento, Senhor, é de alegria, é de bênçãos, é de fraternidade e é de aprendizado. Gratidão imensa por estar sempre conosco, pela terapêutica do evangelho, por nos ensinar a perdoar, a libertarmos do ressentimento, do ódio e da mágoa. Rogamos a espiritualidade amiga que nos auxilie a compreender e vivenciar a lição da noite, a compreender e a sentir o espiritismo e a obedecer às leis divinas. Pedimos a Jesus que inspire a nossa irmã nas reflexões da noite, que nos envolva com paz, que fortaleça a nossa caminhada. E gratidão, Senhor, por tudo. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Lucinéia. Assim, de imediato, passamos a palavra para Abigail, para que possa, então, trazer para nós o Evangelho, o estudo do Evangelho da noite de hoje. Abigail, boa noite. Pode ligar o microfone, por Ligou o favor? microfone, Obrigado. Lula. Boa noite, Deusdete. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que compõem o Zoom, nossos companheiros de trabalho do GAEB e do culto virtual da noite. A todos os nossos companheiros que nos assistem, o nosso abraço e rogamos também a Jesus que nos abençoe no decorrer de nossas reflexões, a fim de que elas sejam proveitosas, nos ensinando a importância do perdão para a paz interior, para a nossa evolução, na construção de um mundo melhor, mais fraterno, mais harmonioso. Porque é isso que nós aspiramos diariamente em preces, rogando ao Mestre Jesus o amparo para este mundo que nós habitamos, tão conturbado. E assim nós convidamos a todos a acompanhar os slides
ou mesmo o Evangelho no capítulo 10, itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. E boa noite a todos. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-se com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, companheiros queridos, nós, nesta lição de hoje, vamos refletir um pouco sobre o mundo que habitamos, que é um mundo de provas e expiações. E como sabemos, nós que habitamos este mundo estamos numa faixa evolutiva de espíritos inferiores, desejosos de ascender, de aprimorar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para que a gente possa melhorar espiritualmente, para que nós possamos melhorar intelectualmente e avançarmos nesta escala evolutiva, conforme preceitua Kardec. Mas nós, espíritos inferiores, somos aqueles que ainda ofendemos alguém, nós melindramos, nós ficamos raivosos e nós estamos distantes daqueles espíritos superiores que não mais se ofendem. Muitas vezes, em nossa caminhada, nós vamos acumulando mágoa, causando ressentimento, o que torna mais difícil a nossa caminhada. Porque nós já temos o peso das nossas lutas terrestres, de nossos sofrimentos, vicissitudes, tanto no campo material, profissional, espiritual. E muitas vezes isso tudo torna as nossas forças físicas mais enfraquecidas diante de tantos desafios que nós enfrentamos. Quando nós não estamos intimamente conectados
e não fazemos também a nossa higiene psíquica. Isto é, afastando de determinados comportamentos que nos tornam muito doentes, podemos assim dizer. Por que doentes? Doentes da alma. E esta doença, ela acaba se projetando no nosso corpo físico, no nosso psiquismo. Imagine alguém raivoso, alguém que se desequilibra no contato diário com as pessoas. Ora está muito bem, ora ele está aos gritos, aos prantos, desacatando, buscando rancores, mágoas. Então, nós vamos nos tornando, com este comportamento, suscetíveis às influências espirituais perniciosas. E a lição de hoje diz que nós precisamos substituir a mágoa pela humildade, retornando alguns pontos que nos fazem sofrer e trazem para nós amarguras. O que precisamos, então, para que a gente não se sinta desta forma? Buscar em Jesus a terapêutica para os nossos males. Jesus, como temos aprendido, é o médico dos médicos e nos ensinou o uso contínuo do perdão. 70 vezes, 7 vezes, quanto do seu encontro com Pedro. Então, perdoar não é concordar apenas com o que o outro fez, mas é libertar daquilo que aconteceu, daquilo que foi vivido, é enviar ao ofensor vibrações que possam aliviar a sua conduta. É não trazer e não ter ressentimento e seguir adiante e não ficar preso ao fato. E assim nós podemos buscar o caminho da nossa renovação, do nosso soerguimento. Se nós ficarmos, então, apegados a esta memória psíquica, emocional, nós podemos até adoecer. Isso nos traz o quê? Pensamentos de tristezas, de desânimo, de apatia, gerando doenças em nosso corpo físico. Na nossa convivência diária, quantas vezes muitos de nós nos sentimos assim, ou ouvimos o relato de pessoas que se sentem assim. Mas se nós tivermos misericórdia, nós vamos nos aproximando da lei divina e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fazem perceber, irmãos nossos, embora as imperfeições que ainda todos carregamos, porque o amor, ele é uma vinculação salutar que faz bem e nos traz bem. E o ódio é o amor adoecido, dizem os nossos espíritos superiores. Nos processos obsessivos, nós vamos ter verdadeiros comparsas do passado, cometendo descaminhos e equívocos. Então, nós vivemos num mundo onde nós precisamos de amor. Nós precisamos amar, porque o amor, ele é construído, é uma energia que sai de dentro para fora. É o amor dinâmico que vem do Cristo para todos nós. No mundo antigo, sacrificava-se animais como oferenda a Deus. Mas com a vinda de Jesus, ele nos ensinou que nós deveríamos oferecer a Deus o nosso sacrifício espiritual, que é a nossa reconciliação com o nosso irmão. E hoje, com o estudo do Espiritismo, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos entendendo que o que Deus deseja de nós, o que o Cristo deseja de todos nós, é que nós apaguemos
esses aspectos, esses instintos de animalidade que nós conservamos e que ainda eles se refletem como raiva, como rancor, como temperamentos irritadiços, causando desavenças, embora nós temos aprendido que um dia nós seremos anjos. O ressentimento, ele é um traço de animalidade, resultando em quê? Em rancor, guardando mágoa. E a gente tem aprendido que no passado todo conflito ele era reparado com uma vingança. Mas nós temos a codificação kardeciana e com Kardec, que compilou no Evangelho um capítulo sobre o duelo e diz que conforme a infração era conflituosa, ela era reparada com a vida do ofensor. Havia mortes, havia extermínio entre duas pessoas. Então, hoje, nós vemos de forma diferente. Nós vemos como uma oportunidade de reflexionar, de exercitar o perdão e o auto-perdão. Isso tudo não é para que o ofensor repare a sua ofensa, porque ele terá, sim, que reparar o mal praticado, não somente com as leis humanas, mas também com as leis divinas, conforme o caso. Quantas ocorrências nós temos acompanhado nos meios de comunicação? Ontem, eu estava dirigindo e vinha distante, assim, da minha casa, liguei o rádio e eu vi um comentário de um radialista numerando as ocorrências do Distrito Federal nos primeiros 2 meses deste ano de 2026. Então, ele dizia assim, que tristeza realmente. Acredito que temos dito diante dos casos que nós temos visto pelos meios de comunicação, temos lido e temos ouvido. Então, o que que nos resta? Fazer? Orar, vigiar, para não cairmos em tentações, disse Jesus. É a oração que nos conecta com Jesus, com os amigos superiores e que eleva até Deus as nossas preces, para que nós estejamos sempre amparados e que esse amparo ele possa se estender a todos aqueles que nós convivemos e assim a vibração do mundo vai melhorando e vamos distanciando desses vícios que nós carregamos enquanto espíritos inferiores. Ao vingar alguém, nós nos tornamos também inferior a ele. Mas se nós perdoamos alguém, nós tornamos superiores a ele. Porque o sentimento e o ressentimento de rancor, ele se conecta com o orgulho, que se apresenta de muitas formas. E por isso nós temos que ter muito cuidado nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes diárias, na nossa convivência. Desde o convívio interno da nossa família, até os demais convívios que nós temos. E a doutrina espírita nos ensina que para que nós possamos ser superiores a nós mesmos e deixarmos este homem velho, cheio de orgulho, de vaidade, que ainda existe em nós. Nós podemos encontrar adversários do passado no seio da nossa família, mas as bênçãos de Deus, através do esquecimento temporário, faz com que nós podemos nos encontrar no lar, como irmãos, como pai, como mãe,
como filha, como esposa, como esposo. E nós somos convidados e oportunizados por Deus para partilhar desta convivência mais estreita, a fim de que nós possamos prosseguir convivendo com amor, a fim de que também vá diluindo em nós o ódio do passado em compreensão e afeto. Quanto mais nós conhecemos as leis divinas, nós vamos tendo oportunidade de nos tornar mais humildes diante das nossas imperfeições e das nossas imperfeições diante dos outros, diante daquele que nós convivemos. Lembrando sempre que, apesar das nossas imperfeições que carregamos, nós somos sempre amparados pelos espíritos superiores. E cabe a nós termos compreensão, indulgência, perseverança, para que não tenhamos algemas obsessivas. Kardec também nos ensina que o ódio, o rancor, ele denota uma alma sem elevação e sem grandeza, e que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada para acima dos golpes que possa sim desferir. Muitas perturbações orgânicas resultam do veneno, da mágoa ou de cargas tóxicas da nossa mente. Produz desequilíbrio em nosso corpo psíquico também. E das inúmeras histórias que o Chico Xavier nos deixou, nós buscamos uma delas que possa fazer com que a gente entenda melhor a lição da noite. A história diz mais ou menos assim, que Chico Xavier possuía um cão, mas o cão não tinha patas. Mas ele tinha um amor muito grande por esse cãozinho. E todas as tardes, à noitinha, quando ele chegava do trabalho, ele ia cuidar daquele cão. Mas ele tinha uma vizinha que tinha pena do Chico, porque ele já tinha tantas obrigações a fazer, materiais, espirituais, e ainda tinha que limpar a casa à noitinha, antes de retornar novamente à casa espírita, porque aquele cão fazia todas as suas necessidades nos cômodos da casa. Certo dia, a vizinha, achando que estava fazendo um bem ao Chico, envenenou o cachorro. Olha, Chico ficou muito triste, muito ressentido. Então, Emmanuel disse a ele: Chico, isto que você está sentindo, esta mágoa, este ressentimento, está atrapalhando as suas atividades mediúnicas. Então, o que eu faço, Emmanuel? Disse o Chico. Deu presente a ela, orientação de Emmanuel ao Chico. Mas foi ela quem me ofendeu. Retorna, Emmanuel. Chico, esse é o ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos aborrecem e caluniam. Veja o que ela mais gostaria de ganhar. Aí Chico começou a indagar na vizinhança e ficou sabendo que ela desejaria muito ganhar uma máquina de costura, porque ela não tinha condições financeiras de comprar. Chico também não tinha. Ele ganhava muito pouco e uma máquina de costura, naquela época, era muito cara. Mas ele respeitosamente, atendendo a orientação de Emmanuel, o seu mentor espiritual, ele comprou a máquina, parcelou e aos poucos foi pagando. E quando Chico foi entregar a máquina à sua vizinha, um halo de felicidade envolveu os dois, e Chico sentiu que uma nuvem negra saía do seu coração. Chico, então, compreendeu
que não devemos manter ressentimento, porque o ressentimento nos envenena a nós mesmos. E lembremos mais uma vez que Jesus é um conciliador por excelência. A tarefa mais desafiadora do Espírito, diz Haroldo Dutra em suas palestras, é a reconciliação. E como ensina Jesus, deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Eu devolvo, então, a palavra a Deusdete. E muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Abigail, a sua excelente explicação, elucidação sobre esse tema tão importante, né? Muito bem detalhado, os seus comentários sobre esse tema. E tem 7 e tem 8, e o sacrifício mais agradável a Deus realmente que a gente pode fazer é reconciliar com os nossos adversários, e nós precisamos, para isso, adquirir a condição do perdão. E a condição do perdão, ela é indispensável para o processo de libertação do ser humano. A gente observa isso no próprio Pentateuco kardeciano e também nas obras complementares que nós estudamos, é, essencialmente as obras de André Luiz, os 13 livros na série espiritual de André Luiz, ditado pelo Espírito André Luiz através de Chico Xavier. A gente observa isso de forma continuada, o quanto que é importante reconciliar com os nossos adversários. Muitas das vezes, algumas contendas que estão aqui na esfera nossa, carnal, do mundo material, e quando não ocorre essa reconciliação, ela acaba indo, passando para a vida espiritual. E ela continua. E muitas das vezes demora-se séculos para que possa haver aquela reconciliação, porque o ser humano ainda é carente da capacidade de entendimento, é carente da capacidade de compreensão que é necessário estabelecer a reconciliação, e muitas das vezes fica preso décadas, séculos a um ponto, a uma questão, a uma contenda, e isso muito lhe atrasa o seu processo de crescimento, o seu processo de libertação, o seu processo de desenvolvimento espiritual. Então, o sacrifício maior a Deus não é o autoflagelo, jamais, isso já ficou para trás, não obstante termos possivelmente algumas pessoas que ainda assim pensam, mas nós cristãos, nós já entendemos e compreendemos que não mais se oferece, né, esses dons materiais a nenhum tipo de sacrifício, e sim os da alma, e sim os sacrifícios morais nossos, né, de podermos nos erguer diante dessas imperfeições que nós carregamos e estabelecer esses processos de reconciliação. Muito mais fácil, como está no Evangelho, reconciliar-se com aquele adversário, com aquela pessoa que está próxima de nós. Então, nós precisamos estabelecer movimentos nesse sentido. E também é muito interessante a gente compreender que a capacidade do perdão é algo que eleva o ser humano e o desprende daqueles pontos, não é, de contendas, e a pessoa se eleva, mesmo sendo vítima, ela se torna uma pessoa, não é isso, mais libertada e mais alinhada com os princípios cristãos. A gente verifica vários exemplos aí na série André Luiz. Nós que estudamos os 13 livros, Érica, Gislene, a gente viu agora o último, o livro E a Vida Continua. Tem um caso de Desidério, que ele foi vitimado por Amâncio, por Ernesto, enquanto encarnados estavam, em razão de contendas lá, como é citado no próprio livro. E então Desidério é vitimado e vai para o mundo espiritual. E chegando no mundo espiritual, ele toma pé da situação.
Ele compreende qual foi a causa de sua morte e as razões também pelas quais aqueles irmãos, não é, cometeram aquela atrocidade para com ele. Ele então se torna um ser humano odioso, raivoso, trevoso e não sai daquele ponto. Ele fica preso àquela questão por anos e por décadas. E somente através dos processos mais adiante, né, de reencarnação, é que ele vai poder ter as possibilidades de estabelecer as suas reconciliações com aqueles irmãos. Foi vitimado, e não se libertando através do perdão, não sendo ele capaz de perdoar as ofensas a ele cometidas, ele foi um dos principais prejudicados pelo que a gente leu, pelo que a gente refletiu naquele livro. Então é muito importante nós adquirirmos a capacidade do perdão. E também em magoar e ser magoado, é preferível ser magoado por alguém, porque aí nós estamos no controle da questão. Cabe a nós adquirir a capacidade do perdão. Quando nós magoamos alguém, aí além de termos a humildade de pedir perdão àquela pessoa, nós estaremos, a partir daquele ponto, não é? No tempo da pessoa, para que ela possa adquirir a condição de nos perdoar. E daí surgem esses processos obsessivos que nós conhecemos, que nós lutamos e que nós trabalhamos para cada dia mais, não é? Estabelecer a desobsessão, estabelecer a reconciliação com esses irmãos e com os nossos adversários. Muito bom, muito bem. A Érica, antes aqui, quando falávamos, eu senti que ela estava preparada para falar alguma coisa, entendeu? Anotei, viu, Érica? Tudo bem, gente? Estamos aqui à disposição de todos que queiram trazer os seus comentários. Vou deixar os amigos da sala falar primeiro, que quando eu for apresentar o chat eu falo um pouquinho. Ah, que bom, tá certo. Mas o Eurípides Barbosa já apareceu por ali, sempre tem uma mensagem boa para nós, né? E certamente ele vai trazer a mensagem hoje também. Não, é, Eurípides? Liga o microfone, por favor. Realmente, Deusdete, nós estamos passando, né? Estamos em franca transição planetária, né? E devemos procurar a manutenção e aquisição da nossa saúde psíquica, né? A nossa saúde mental, a nossa integridade psíquica e mental. E quando a gente vê um texto como esse, né? Esses dois itens em que é destacado que devemos perdoar, reconciliar. E essa prática é muito importante para a aquisição da nossa integridade psíquica e emocional, né? Jesus ensinou que antes de depositar uma oferta no altar, é necessário perdoar e reconciliar-se com o irmão. O sacrifício do próprio orgulho, né, e ressentimento é visto como uma oferta de alto valor espiritual. Assim, pelos itens, né? Antes de orar, né? Está escrito nesse capítulo, né? Ao Senhor, e de reconciliar-vos com o vosso irmão. Então, Jesus recomenda claramente que nos reconciliemos com o nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício, né? Em referência ao Pai. Então, antes de ofertarmos, gente, a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Que é ressentimento? É sentir de novo, outra vez, outra vez, outra vez, e a gente fica mantendo aquilo ali. Como foi falado nos comentários da Abigail, né? O nosso cosmo físico, o nosso corpo físico vai sentir o efeito, né, dessas vibrações negativas, dessa sintonia nossa com a sombra. Então, antes de se apresentar a Deus para ser por Ele perdoado, precisa o homem, né, todos nós, haver perdoado e reparado o agravo que temos feito a qualquer de nossos irmãos. Então, o que Jesus recomenda fazer, gente, antes de reverenciar a Deus com nossos atos de sacrifício e o reconciliar-vos com vosso irmão, antes de apresentar qualquer ofenda, né?
Então, antes de apresentar qualquer oferta, vamos buscar reconciliação. Isso é fácil? Não é. Por quê? Porque nós ainda temos o egoísmo, né, o orgulho, esses vícios execráveis, abomináveis, que atrapalham muito a nossa humildade, né? Nós chegarmos até alguém e tentar a reconciliação enquanto estamos lado a lado, né? Porque se uma das partes desencarna, como eu disse na semana passada, pode desencadear um processo obsessivo de difícil solução. Então é importante buscarmos a reconciliação agora, já, né? Então, por mais difícil, né, que seja, vamos procurar aproximarmos do nosso irmão que tem alguma coisa contra nós e buscar a reconciliação. Porque essa atitude exige de nós o quê? Muitas vezes, renúncia, desprendimento, humildade. Então, são virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, que ainda, infelizmente, carregamos em nós. Então, sejamos a cada dia operários da harmonia e da concórdia, removendo o quê? Desentendimentos, eliminando rancores e construindo a paz, principalmente a paz interior. E Joana de Ângeles não podia deixar de falar dela, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos fala, lá no capítulo 11 desse belíssimo livro, que o perdão, gente, é superação do sentimento perturbador, da revanche, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências, né, afligentes do relacionamento interpessoal. Devolvo a palavra ao Deusdete. Muitíssimo obrigado, Eurípides, excelente contribuição. Enquanto você falava, e a Abigail também, eu imaginava aqui que nós estamos, a Abigail até citou, que nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Como que nós vamos caminhar para o mundo de regeneração? Carregando dentro de nós, né, o ódio, carregando dentro de nós esses sentimentos do homem velho, né, desse homem antigo, onde nós precisamos realmente transformarmos no homem novo, que é um homem brando, pacífico, que é um homem, né, com um coração cheio de caridade, de sentimentos de fraternidade. Somente assim nós estaremos caminhando para o mundo de regeneração. E não há como caminhar sem antes reconciliar com os nossos adversários. E lembrando também da Lei Áurea, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós vamos dizer que amemos a Deus se não nós se ainda não conseguimos amar o nosso próximo? Então, primeiramente, nós precisamos fazer esse trabalho, esse exercício, essa renovação, essa transformação, né, de buscar reconciliar com os nossos adversários, buscar amar aquelas pessoas que nós junto caminhamos, que nós relacionamos, para nós termos méritos, né, de buscar a Deus as bênçãos que todos nós precisamos. Não é isso? Alguém mais? Eu, Deusdete. Opa, vamos lá, Leles Dourado. Eu estou ouvindo aqui todos os comentários excelentes, né? Esclareceu bastante sobre a questão das emoções, né? Porque na relação interpessoal, o que impera são as emoções. Todos falamos aí sobre a transição planetária e nós estamos ainda vivendo quase que do meio do caminho, saindo do mundo das sensações, que é o primarismo, que vem lá dos primórdios, quando surgiu primeiro o medo, depois a raiva, essas emoções todas do instinto muito ligadas ao ego. E nós ainda somos muito dominados por essas emoções. E o que eu quero destacar de fato é que Joana de Ângeles, ela faz questão de nos lembrar que o perdão, ela dá a entender que o perdão ele só vem depois do auto-perdão. Deusdete acabou de falar a lei áurea, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si, ao próximo e também a si. Então, se eu não me relaciono bem comigo mesmo, eu não terei condições de me relacionar bem com as outras pessoas. E aí ela diz assim que a culpa sempre deflui de uma ação física ou mental portadora de carga emocional negativa
em relação a outrem ou a si mesmo. Quantas pessoas a gente vê que está, de fato, se autopunindo? Autopunição. Então, nesse caso, a primeira atitude é perdoar-se. Meditar profundamente, entrar no templo do coração, do próprio coração, e encontrar a causa. Por que eu não gosto de mim? Por que estou tão magoado comigo mesmo? Aquela pessoa que não tem ânimo para nada, que acha que não merece nada, que não merece um bom relacionamento, que não merece isso, que não merece aquilo, está sempre se queixando, não é? Dizendo que a minha vida é assim mesmo, é o que eu mereço. Enfim, essa pessoa está com uma forte mágoa sobre si própria, sobre si mesma. Então é preciso trabalhar essa emoção, descobrir a causa e caminhar para o auto-perdão. Senão, permanecendo nessa mágoa profunda sobre si próprio, como vai perdoar outra pessoa? Como vai amar o próximo nessas condições? Não tem como. E isso é afirmado por Joana de Ângeles com muita força. E outra coisa extremamente importante da gente lembrar aqui hoje, nessa lição, é que Jesus, enquanto estava conosco, nós, enquanto judeus, naquela época, Jesus também veio de família judia. José, Maria, toda a família, eram todos judeus. E alguns ainda se espantam, né, quando a gente diz que o cristianismo surgiu depois de Jesus, antes era judaísmo e as religiões pagãs. Então, por conta disso, era habitual ir ao templo, oferecer um animal para o sacrifício, uma planta, qualquer outra coisa. Era um sacrifício. E o mais comum era levar os animais. E Jesus, resumidamente, eu vou resumir bastante por causa do tempo, ele disse: não, vamos espiritualizar essa ideia? Que tal? Vamos espiritualizar? Em vez de irmos ao templo de pedra, oferecer animais para o sacrifício, entremos no templo do próprio coração e ofereçamos para o sacrifício a nossa própria animalidade. Vejam só, porque nós ainda temos muito do primarismo. Nós estamos numa longa caminhada evolutiva e nós já moramos nas cavernas. Nós puxávamos as nossas senhoras pelos cabelos, não é? Então a gente tem muito disso ainda, as fortes emoções que ainda nos dominam. Esse é o problema. O problema não é ter emoções, o problema é ser dominado por elas, né? A raiva acaba se tornando ódio, o ressentimento acaba se tornando, vamos resumir assim, num salto, depressão e às vezes até a autodestruição, para não dizer aquela palavra que o YouTube corta, né? Então, é o que a gente gostaria de lembrar, o tempo já não está a nosso favor, gostaria de dizer mais, né? Mas vamos parando por aqui, eu acho que já deu para entender. Não é isso, Deusdante? Obrigado, Lelis, muito obrigado, Abigail, muito obrigado, Eurípides. E vamos então passar para a Érica, para que possa trazer para nós as citações do chat do canal do YouTube. Érica? Boa noite a todos. Eu também acho que foi muito bem falado, né? Que a grande lição para nós é a gente não se preocupar com o sacrifício material, mas sim o sacrifício do nosso altar interior, que é reconciliar e perdoar. É isso que é o verdadeiro sacrifício que Kardec traz para nós nessa página, né? É essa mudança interna e a prática da misericórdia, não dos rituais externos. Como Jesus veio espiritualizar, como o Lelis falou, é isso que Kardec vem reforçar na lição de hoje. Então, antes da gente querer oferecer um sacrifício material, que é muito simples, muito fácil para qualquer um de nós, hoje a gente sacrifica outras coisas,
Não precisamos mais matar um animal, mas alguns momentos de nossa vida a gente ainda quer barganhar com Deus. E a gente não precisa dessa barganha mais. A gente precisa realmente nos espiritualizar, cultivar mesmo a reconciliação e o perdão do nosso próximo. Então, uma página muito interessante e muito importante para a gente refletir. Passando para o nosso chat aqui, nós temos a participação de amigos queridos que estão conosco a toda semana, né? Então, nós temos aqui a Eliane Gomes, desejando boa noite, a Cida Caetano, a Dona Abigail, o Eurípedes, boa noite, muita saúde e disposição a todos. A Beatriz Gomes, nos saudando, falando boa noite. A Rogéria Maciel, Deus abençoe nossa noite de estudo, boa noite, pessoal. Erondina Barbosa, boa noite, paz e bem a todos. Deu Lucas, boa noite a todos. A Gislene, boa noite a todos. Chiro e a Dona Carmen, boa noite. O Lázaro Almiro pede, não, boa noite a todos e pede preces para a saúde dele, para a saúde da filha Raquel e prece pelo espírito de sua esposa, Irenita Maria dos Santos, e agradece desde já. Lúcia Lima, boa noite a todos, com muita paz. Cida Fonseca, boa noite. Lúcia Vieira, boa noite a todos. A Nara de Juto, boa noite a todos, paz e luz. E ela pede pela intenção do espírito do seu filho amado. E agradece também. Sandro Levino, boa noite. O Pedro Dias Levino, boa noite a todos. Jaqueline Rosa, boa noite. Ana Cristina, boa noite a todos. Rosa Lúcia, boa noite, confrades. Valdimeia, saúde e paz a todos. Deusdália, boa noite. Cleonice, boa noite, paz. Davi Silva, boa noite a todos. Lucinéia, boa noite, paz e bênçãos. Rejane Siqueira, boa noite. Lúcia Lima, gratidão à turma do GAEB pela ajuda que recebo no atendimento fraterno. Cristiane Moreira, boa noite. Cida Caetano, peço prece para Luiz Gustavo Caetano Ribeiro e para nós os pais. Cida Caetano, José Tadeu Ribeiro e Maria Aparecida Caetano. O Davi Silva, peço preces aos autores de homicídios e feminicídios no Brasil e no mundo, bem como as vítimas e seus familiares que estão doentes e desesperançados com a justiça. Raimundo Leandro e Cile, José Rocha, boa noite. Peço a paz e saúde para o meu lar e familiares e a todos vocês. O Davi Silva, peço preces às famílias do GAEB. Davi, peço vibrações aos nossos familiares. E o Davi também peço preces aos conflitos mundiais e líderes mundiais. Famílias que perderam seus queridos. Adonina Ribeiro, boa noite. Peço vibrações por Adonina Ribeiro da Silva, luz e paz, amigos. E a Cida Caetano para todos os jovens no Carnaval. E prece para Hugo Guzmão, desencarnado. Bom, essas são as interações do nosso chat. Desde já, falo para todos os irmãos que pedem prece nesse momento, que com certeza os mentores amigos de nossa casa também estão intervindo junto a vocês e a todos os pedidos feitos aqui, que eles nos assistem sempre, nunca nos abandonam. Com você, Deusdete. Muito obrigado, Erika. Muito bem, gente. Estamos caminhando para o nosso encerramento.
Então, é momento da nossa prece final. Para isso, nós convidamos o nosso querido Campos para que possa proferir a prece de encerramento e também da fluidificação das águas. Isso mesmo. Vamos então à nossa prece, dirigindo boa noite aos nossos irmãos, amadas irmãs e irmãos, que nos mantenhamos firmes nesta doutrina inovidável, rogando ao Cristo que possamos perseverar na nossa caminhada. Bem, já foi referido o muito citado encontro nosso do ECOAR, que irá acontecer e tem acontecido todos os dias de carnaval. Então, sábado e domingo, nós conclamamos aos irmãos comparecerem a esse encontro cheio de contentamento, cheio de lições, onde deveremos, com certeza, estar abastecido, como sempre nos referimos, do alimento espiritual que é abundante. Então, meus irmãos, aos amigos da prece, acredite, tenham certeza do seu alcance. Deus não nos desampara. E os irmãos espirituais, com certeza, já anotaram esses pedidos de atendimento. Tenham disso certeza e convicção. Então, a frutificação das águas será o passo seguinte. Aliás, isto acontece por bondade dos irmãos espirituais que, manipulando elementos da natureza encontradiços e transformando em medicamento, têm colocado em nossos vasilhames levados com fé para esse fim. Então, tenho a certeza de que isso está ocorrendo nos nossos lares. Com certeza, isto de belo vai acontecer. Então, os irmãos, com muita fé, vamos comparecer ao nosso dito, citado encontro. Temos pedido, nas oportunidades da prece, em favor do nosso culto, para que ele continue entre nós, pleno e cheio de ensinamentos. Que o Evangelho possa, como sempre, os ensinamentos e os comentários, preencher os vazios de nossos corações, abastecendo plenamente. E assim, Senhor, agora vamos pedir pelo nosso Ecoar, para que ele continue cheio de grandeza e de ensinamentos, onde, com certeza, as conquistas já podido aurir, possamos continuar firmes no sentido de que outras conquistas haveremos de aquinhoar-nos. Que Deus nos abençoe nesse cometimento. E assim, meus irmãos, tendo a certeza do bem maior em nossas vidas, agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, primeiramente, aos Espíritos benfazejos e aos nossos irmãos que ombreiam nas tarefas amadas, que Jesus nos ampare e possamos prosseguir com muito amor na nossa denotada tarefa. E assim devolvemos a palavra à nossa coordenação, augurando para que o nosso encontro, como já dissemos, venha transcorrer em paz e proveito, e que assim seja. Obrigado, Campos. Então, assim, nos veremos amanhã, de forma presencial, na sede do GAEB, aqui em Taguatinga, em frente à QSD 16, às 18 horas, para o nosso primeiro encontro do nosso ECOAR, que vai ocorrer amanhã. E depois também, certamente, nos veremos, com certeza, no domingo,
às 9 horas da manhã. Uma boa noite de paz a todos.